E aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui, a mais uma aula semanal. E hoje eu vou tratar um assunto muito legal, que é dúvida de muita gente, que é quanto eu preciso investir, né, para abrir o meu empreendimento digital, quanto eu preciso investir dentro do meu empreendimento digital. Na verdade, todas essas dúvidas em relação aos preços que você precisa pagar, hoje a gente vai estar esclarecendo aqui alguns com valores reais e outros com valores que você tem que ter uma noção ali de mais ou menos quanto você vai gastar, mas o que importa é esse momento aqui, esse conceito que você tenha para poder desenvolver o seu negócio, tá? Lembrando, cara, essas aulinhas semanais, toda semana, toda quarta-feira às 3 horas, tem uma aula aqui um pouco mais complexa, né, de maior duração, especial, vamos dizer assim, onde a gente trata esses assuntos, né, de empreendedorismo digital, marketing digital e tudo relacionado a negócios digitais. Então, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de deixar aí o seu like, o seu comentário, tá? E provavelmente o formulário de dúvidas vai estar aí na descrição. Caso você tenha dúvida, se a gente não responder em vídeo, responde por e-mail, beleza? Então, o que é que acontece, cara? Quanto eu preciso investir para abrir o meu empreendimento digital? Cara, é o seguinte. Primeira coisa, você precisa definir o que é o seu empreendimento, né? O que é que trata o seu empreendimento? Pode ser um infoproduto, pode ser uma loja online, você pode prestar algum tipo de serviço. E hoje, né, com o advento da internet, né, com o crescimento da internet, muitas coisas são possíveis de fazer no ambiente digital, né? Seja físico, seja home office. Então, tudo que você vai fazer para abrir um negócio online, né, que é o que você precisa, em questão de valores, a gente vai entender aqui, tá? Então, beleza, eu coloquei aqui 3 segmentos: o infoprodutor, a loja online e os serviços prestados, tá? Infoproduto é o que? São os cursos, né, os materiais que você vende ali, e-book, etc, tá? Então, beleza, para o mercado de infoproduto, a gente primeiramente precisa ter uma plataforma. Quais são as plataformas disponíveis hoje? Hotmart, Eduz, Monetize. Na época que eu comecei, só eram essas 3. Mas hoje a gente já tem a Bripe, a Perfect Pay, a Kiwify, a Ticto, tem várias, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer antes de ser infoprodutor é ver em qual plataforma a gente vai colocar o nosso conteúdo, tá? Eu preciso decidir isso assim prioritariamente, eu não tenho nenhum produto, preciso ver em que plataforma vou colocar. Cara, não, mas já vai estudando esses pontos aí, coloca ali em tabela o que cada uma faz, tá? Qual é as taxas aqui que precisa para cada uma, porque isso vai valer, vai contar no final, tá? A área de membros deles é diferente, a taxa que eles cobram para cada venda é diferente, o modelo de fazer ali de checkout e tudo mais é diferente, o modelo de pagamento, então precisa sim que você se adapte a qualquer uma dessas plataformas, tá? Em geral, a gente tem aí que as taxas de venda são de 10% por venda, mais um valor fixo dentro do que você está oferecendo, né? Isso, no caso, vamos supor um curso online. Então, beleza, se você vende um curso online de, sei lá, R$300, você vai ter que dar 10% aí da venda para Hotmart, por exemplo, 10% R$30, né? 10% 300 é 30. E mais uma taxinha aí por venda que eu acho que é R$2, por aí, R$2,50, enfim. Então, de R$300, o final que você vai receber é 260 e alguma coisa por cada venda, tá? Então, cada uma dessas plataformas aqui tem suas taxas, ok? Beleza. Em relação à área de membros, justamente por essas taxas que eles cobram, né, pela hospedagem e tudo mais, você não paga essa área de membros. A área de membros é a plataforma onde o seu curso, o seu infoproduto, ele vai estar hospedado, né, para as pessoas acessarem as aulas, você tem um contato ali com os comentários e tudo mais. Então, dá para você ter esse recurso aqui. Em relação à landing page, então calma, isso aqui é o que você precisa pagar. Então 10%, enfim, as taxinhas, mas isso é retirado direto do produto, é o que você deixa de ganhar, vamos dizer assim. Em relação à landing page, você precisa ter um domínio, né? Esse domínio, ele custa aí seus... vamos colocar aqui no bloco de notas. Domínio. O domínio custa R$40, tá? Por ano. Depois ele vai aumentando, porque os descontos que vem geralmente são só o primeiro ano, mas depois não fica tão caro também não, tá? E também a hospedagem, ok? HostGator, Hostinger, Wix, então assim, não são hospedagens caras. Eu hoje uso a HostGator, por exemplo, que eu pago R$38
pelo plano intermediário. Pago R$38 mensais pelo plano intermediário, que ele oferece ali vários domínios para eu colocar dentro do meu site. Então eu posso ter vários sites ali com a mesma hospedagem pagando R$38 por mês. Então nos meus produtos de afiliado que eu já fiz, no meu site da minha empresa, no novo site que eu vou fazer para o produto que eu estou desenvolvendo, eu vou usar os mesmos R$38 que eu uso para fazer essa hospedagem no site. Tá? Lembrando que para fazer um site você precisa de um domínio e de uma hospedagem. Tá? O domínio é o nome propriamente dito, o www.nome.com ou .br que você vai colocar no seu site. Tá? O domínio é isso daqui, ó, que está marcado. E a hospedagem é o servidor que vai fazer com que o seu site abra. Ok? Então, não adianta você ter um domínio e não ter uma hospedagem, porque a não ser que você faça um servidor na sua casa, que sua casa seja responsável por fazer a transição ali, de ter o firewall, enfim, de ter todos os dados ali necessários para que você execute um site, então você precisa de uma hospedagem. Vale muito mais a pena você contratar uma hospedagem, que seria a HostGator, Hostinger ou Wix, tá? Então, cada uma usa suas plataformas de site. Aqui na HostGator e Hostinger, eu gosto muito de usar o modelo WordPress, que ele é gratuito, tá? E para construção de sites, eu uso o Elementor, beleza? Para usar o Elementor Premium, você encontra aí em alguns sites de rateio, esse tipo de coisa, você encontra o Elementor Premium aí por R$30, tá? Que você paga uma vez e fica com o Elementor Premium, que dá muitos recursos, como formulários, tá? Submissões, enfim, dá alguns recursos aí, alguns outros recursos para salvamento de arquivos. E a construção do Elementor eu gosto muito, então você vai gastar R$30 aí para ter o Elementor, tá? Ou você pode usar o editor do Wix também. Eu não sou muito chegado, eu acho ele muito pesado, mas é uma possibilidade também. E claro, você vai ter os seus custos de produção do seu infoproduto, né? Às vezes você não consegue fazer um design. De todo jeito você vai ter que assinar um Canva ali para ter acesso às imagens, tá? O Canva eu pago hoje R$38 também mensais, tá? Pelo Canva, para ter acesso ali a toda a base de dados e todos os recursos que o Canva oferece, beleza? Então tem o Canva ali para fazer um design, ou você pode pagar um design para fazer as suas artes, né? Quantos designers cobram em média? Depende muito do trabalho dele, tá? Mas tem artes aí que eles vão cobrar R$50, como uma logo, por exemplo, um design iniciante, como R$200 por uma logo, tá? Ou então R$500 por um design completo de alguma coisa, um e-book que você queira desenvolver, enfim, tá? Então, tem o copywriter também que entra nesse ponto, você tem que às vezes contratar os dois para poder desenvolver o seu produto. Quanto mais dinheiro você pôr para fora, menos trabalho pessoal você vai ter, tá? Por exemplo, se você contrata um copywriter, o copywriter vai desenvolver ali todo o seu texto que você precisa, o designer vai colocar a imagem ali, vai deixar aquele texto bonito. O assunto, às vezes, você não sabe do assunto, mas o expert, a pessoa que manja do assunto, que tem ali uma autoridade para falar sobre o tema, escreve esse assunto para você, ou até mesmo fornece essas videoaulas para você, e aí você também consegue desenvolver um produto, tá? Quando você não tem esse recurso do expert, você também pode fazer um PLR, que são produtos pré-prontos, os quais você pode adaptar ali e redistribuir sem infringir direitos autorais, tá? PLR hoje é muito utilizado, muitos dos materiais que você vê hoje aí são PLR, é de maneira completamente legal, fácil, tranquila, intuitiva, que dá para você investir bem aí, tá? Você pega o PLR lá, vê, às vezes PLR tem textos, tem videoaulas, às vezes eles vêm em inglês, a maioria deles é em inglês, tá? Só que aí você precisa traduzir, você pode pagar um tradutor, então isso já entra em custo de produção, você pode pagar um designer para melhorar o visual do seu livro, do seu curso, enfim, tá? São custos de produção e de automações que dá para você fazer, fluxos de venda, bots de conversação, então são muito variáveis, depende de como você vai trabalhar, de como você vai criar essa estrutura, tá? Então são preços muito variáveis aqui que podem ir de 0 ao infinito, ok? Mas para você não gerir isso aqui, se você for fazer tudo do zero aqui, você vai levar mais tempo, mas você vai economizar dinheiro aí. Às vezes vale a pena, às vezes não. Depende do produto que você está desenvolvendo, tá? Depende do quanto você espera vender e tudo mais. Então, beleza. Para você ser um infoprodutor, vamos colocar aqui que no mínimo você teria que ter aí
se você começasse do zero, né, para você montar toda uma estrutura ali de produto, uns R$500, tá? E ainda ia sobrar isso para você desenvolver o produto, não estou contando com marketing ainda, tá? Então, no máximo aqui, quer dizer, no mínimo, uns 300 a 400 a R$500, ok? Para você começar a ter um infoproduto básico, tranquilo, que você consiga ali ver como funciona, tá? Tem infoprodutos aí que chegam a R$100.000 para você desenvolver. Depende muito do que você vai fazer, tá? Mas no mínimo ali para você desenvolver um produto iniciante é esse valor aí, tá? Ok, você vai gastar todo esse valor? Não, como eu falei, depende do que você tem a oferecer do seu produto, tá? Em relação à loja online, a gente também tem as plataformas ali que distribuem as lojas. A gente tem, por exemplo, a Nuvem Shop, a Shopify e o WooCommerce, tá? Esses três são que eu conheço. Eu só trabalhei com a Nuvem Shop e o WooCommerce. Shopify eu nunca cheguei a trabalhar, tá? Nuvem Shop, eu já desenvolvi a minha loja, né? Eu fechei porque não tive tempo, sim, para estar administrando ela. Não queria fazer muito tráfego para ela. Tava focado mais no meu serviço, tá? Mas pretendo ainda fazer uma loja futuramente. A melhor que eu acredito é a Shopify, pelo que eu ando vendo, eu não utilizei, mas pelos comentários, pelo que eu estudo, eu vejo que a Shopify é muito boa. E a WooCommerce, ela é baseada no WordPress, no Elementor. Então assim, ela é um pouco mais complicada de fazer, exige um trabalho maior, porém tem mais liberdade ali para você estar trabalhando com lojas, tá? Então cada uma tem o seu valor. Quanto é? Depende do seu, das opções que você tem ali. A gente tem planos ali de R$30, como tem planos de R$100, tá? Shopify, se eu não me engano, começa em mais R$100. Então depende muito do que você quer ali proporcionar dentro da sua loja. Pô, mas eu tenho um preço exato. Cara, mas não dá para dar preço exato. Depende, tá? Depende muito do que você vai fazer. Mas tendo como base, dá para você ter uma noção, tá? Então começando ali em R$30, R$40 a sua assinatura e chegando ali até os R$200 se você quiser um plano um pouco mais elevado, tá? Também, dentro das lojas, a gente precisa colocar os add-ons, que são os pacotes adicionais dentro da loja que a gente vai precisar ali para completá-la, vamos dizer assim. As lojas, às vezes, as plataformas naturais, às vezes, não oferecem todos os recursos, como forma de pagamento, forma de frete, o dropshipping automático, por exemplo, né? Quando eu abri minha loja, ela era dropshipping, que é o que evita que você vá lá manualmente e compre o produto que a sua loja está oferecendo. Dá para você fazer essa ligação automática. Você só vai lá e confirma o produto, que o produto vai chegar na casa do seu cliente, tá? Outras opções de frete que não são disponíveis, às vezes, nas plataformas, dá para você trabalhar através de aplicativos, porque a loja ela tem um convênio com o aplicativo tem um convênio com o frete. E aí essa ponte é feita e você precisa pagar por essa ponte, tá? E outros recursos adicionais, como talvez botões de atendimento, botões de redirecionamento, outros temas para as lojas, enfim, tá? Então, add-ons também vão fazer parte da sua conta. Claro, você precisa também pagar o frete dos seus produtos, né? Às vezes tem frete grátis e tudo mais, mas quando você tem o produto em mãos, você vai ter que gastar com o seu frete, né? Muitas das pessoas que já administram lojas colocam esse valor embutido no valor do produto, né? Então, tem a questão do frete, ou até cobram o frete, né? Quando o frete é grátis, depende muito ali de como funciona a sua logística, tá? Você também vai ter que pagar o design dos seus produtos, do seu site, das suas campanhas de marketing. Então, ou você faz ou você paga, né? Se você for pagar, você vai ter menos trabalho manual. Se você for trabalhar manualmente, você vai gastar tempo fazendo isso, tá? E claro, seus gastos com fornecedores. Então, numa loja online é isso que você vai gastar basicamente, tá? Não estou envolvendo o custo de transporte aqui. Eu preciso sair para ir falar com o meu design. Preciso sair para ir falar com o correio, para mandar pelo correio. Aí já é outro ponto, tá? Ou você também pode trabalhar com serviços, tá? Na área de serviço a gente precisa primeiramente de uma landing page, que aí entra aquela questão do site, do designer, do copyright, todos aqueles pontos também entram, tá? Para desenvolver uma landing page e desenvolver também os seus materiais para você divulgar o seu serviço, né? Como social media, etc. E também as plataformas de contratos, tá? Essas aqui são bem tranquilas, custam cerca de R$30 ali para você poder emitir contratos e eles serem assinados de maneira legal, de maneira online mesmo ali, sem que você tenha que ir lá e fazer as pessoas assinarem os contratos fisicamente, tá?
Então, esses são os gastos aqui que você vai ter. Então, em recursos, pessoal, você vai ter um gasto médio aí dentro desse valor que a gente colocou aqui, tá? Eita, ele é muito barato. Ah, é muito caro. Cara, isso aqui é uma média, tá? Quando você for pensar, pensa dessa forma. Esse valor aqui é que você vai iniciar, tá? Lembrando, isso aqui é para iniciar, não é para você fazer um mega produto aqui. Com isso aqui você não consegue não, tá? É muito difícil. Isso aqui é para você começar. Não, vou desenvolver um produto básico aqui, vou ver se eu vendo ali uns 100, 200 reais, ver se eu consigo fazer ali alguns dígitos para tentar alavancar o meu negócio. Então dá para você pensar nesse valor aqui, beleza? Mas não é algo uau! Você tem produtos aí de diversos tickets, beleza? Então esses são os pontos que eu queria abordar com você. Na minha visão, na minha questão pessoal, eu não gasto mais do que isso aqui para administrar os meus negócios, tá? Por enquanto. Depois, futuramente, pretendo gastar bem mais, beleza? Então, beleza. Na questão de marketing, quanto a gente vai investir agora para fazer o marketing digital do nosso negócio? Beleza. Primeiramente, a gente precisa entender o objetivo. Qual é o seu objetivo? Vender? Claro, sempre é vender, a gente sabe. Mas a gente precisa de um objetivo de campanha. É seguidor? É simplesmente aumentar, fortalecer sua marca? É divulgar algum tipo de conteúdo? Enfim, precisa saber, captar leads, precisa saber o seu objetivo, porque é isso que vai nortear o quanto você quer investir ali dentro, quanto você pode gastar e se está sendo efetivo ou não, tá? Se for vendas, que é o objetivo final, por exemplo, às vezes é ruim, mas se você tem primeiro uma captação de leads, possa ser que o seu investimento esteja sendo bem feito. Tá? Então depende muito do seu objetivo, depende também da quantidade de públicos que você vai tentar aplicar. Quanto maior a sua margem de investimento, maior a capacidade de testes e validações que você vai fazer dentro da plataforma. Tá? Então a quantidade de públicos que você tem para testar, para validar, para ver se funciona, eles são importantes no seu orçamento para você saber quanto você pode investir. Tá? Competitividade de mercado. Quando você anuncia nas redes sociais ou no Google, você investe em lances, ou seja, o maior valor é que vai colocar o seu anúncio na frente, é o seu anúncio que vai aparecer mais e é o seu anúncio que vai ter mais foco dentro da plataforma. Então, há várias formas de você saber a competitividade do mercado, como a biblioteca de anúncios do próprio Meta ou a ferramenta de palavra-chave do Google. Tá? Então lá ele indica algumas dicas aí e algumas palavras-chave que são mais utilizadas, a frequência que elas são utilizadas, e a do Google inclusive fala até a média de lance ali que você paga pela palavra-chave. Tá? Então a competitividade é importante também dentro desse conceito. O seu custo por lead e custo por aquisição, dependendo do seu objetivo de campanha, também são outros pontos norteadores de quanto você vai investir em marketing. Porque beleza, tem produtos aí, tem serviços que você oferece que o seu custo por lead vai ser centavos. Tá? Tem outros produtos que o seu custo por lead vai ser 10 reais. Tem outro tipo de produto, que é uma média hoje que eu trabalho também, que seu custo por lead vai estar entre 35 e 50 reais. Depende, tá? Depende do seu nicho, depende da sua região, depende do seu objetivo, do seu propósito, do seu produto. Depende muito. Então, você precisa primeiro criar uma base de custo por lead, você precisa entender o seu mercado para saber ali a média de custo por lead e o seu custo por aquisição para entender como vão funcionar essas campanhas e o seu investimento que você vai fazer. Eu vou falar um pouco mais quando eu for falar sobre a avaliação de desempenho, tá? E também os canais que você vai investir. A gente tem dois aqui principais, que são o Google Ads e o Meta Ads. Qual que dá mais resultado? Como você quer propor mais o seu negócio? Por exemplo, serviços como um advogado, por exemplo, no Meta Ads não tem muito sucesso. Por quê? Porque não tem muito que você passar por imagem a não ser experiências, por exemplo. Já o Google traz muito mais possibilidades para você estar ali trabalhando com a advocacia, oferecendo seu serviço jurídico. Tá? Se a gente troca o ponto, por exemplo, para produtos de informática, já o Google Ads ele pode ser útil, sim, ele vai trazer anúncios e tal, mas o Meta Ads é que vai gerar aquele desejo, é que vai trazer ali a disposição para o seu lead dele comprar de você. Serviços odontológicos, por exemplo, você vê a experiência de uma pessoa conseguindo implantes, conseguindo próteses, um aparelho dental.
é totalmente diferente. Então depende também de como você vai construir o seu processo de vendas. Por isso que eu bato tanto nessa tecla. Não é só fazer um anúncio e esperar vender, que não é assim que acontece não, cara. Você precisa ter um processo. Você precisa ter um funil estruturado. Você precisa colocar suas vendas como prioridade na sua empresa, tá? Toda empresa precisa vender, senão ela não acontece, tá? Então beleza. Em relação a marketing, é isso que você vai investir. Quanto você recomenda para você começar, Guto? Bom, eu recomendo um investimento em marketing. Quando eu pego meus clientes, que eles são bem iniciantes mesmo, assim, em relação a marketing digital, não entendem como funciona, eu sugiro os R$500, tá? Dependendo da região também. Mas quando é um cliente que ele já investiu, ele consegue, precisa de um investimento ali. Olha, marketing faz parte do seu capital de giro. Tá? Ele é essencial para sua empresa e não dá para dispensar, tá? É algo que você... Eu vou abrir empresa, tá? Tem que ter uma parte ali separada para o marketing, principalmente digital. Não tem como você hoje crescer uma empresa sem utilizar o marketing digital. Ah, mas eu conheço... Tá, vai acabar isso e vai ser o marketing digital. Não tem como, tá? É assim que a empresa hoje funciona, 2023. Ela precisa do marketing digital para crescer. Outra forma, ela pode crescer, mas é muito improvável. Então tá, então faz parte do seu capital de giro, você tem que investir nisso. Quanto você precisa investir? Então, para campanhas unicamente, você precisa investir ali no mínimo mesmo, uns R$1.000 em campanha, tá? Dependendo do porte da sua empresa. Se é completamente iniciante, R$500 para você ver como funciona, mas 1.000 é o mínimo, tá? Significa que você vai gastar os 1.000 com marketing? Não, às vezes você não sabe fazer, precisa contratar alguém, e aí já vai de 1.000 a 5.000, por exemplo, para um negócio local, para você fazer essa parte do tráfego, tá? Pessoal, um ponto sobre tráfego. Olha, todo gestor de tráfego, todos os gestores de tráfego vão fazer as campanhas iniciais muito similares. Vai ser muito parecido, tá? A campanha do gestor B e do gestor C serão muito parecidas. O que é que diferencia um bom gestor de um mau gestor? As otimizações, tá? São a evolução do gasto que você tem com as suas campanhas. Isso você só vai ver depois do terceiro, do quarto, do quinto mês, tá? Então, não adianta você julgar ali um trabalho de tráfego com 10 dias, com 5 dias, com um mês. Não rola. Por quê? Porque precisa consolidar públicos, consolidar estruturas, criativos. E a maioria de gestores fazem campanhas muito similares. Por quê? Porque base todo gestor tem. Todo gestor que estuda isso aqui já tem uma base de campanha. Então, o valor que ele cobra, tá, é o valor de otimização de campanha que ele pode prestar para você. Então, se ele cobra R$500, ele vai fazer, né, uma estruturação mínima para você, para fazer com que você venda ali, que você tenha leads e tudo mais. Se você paga 1.000, ele já vai ter uma dedicação maior dentro da sua otimização, tá? Então, esses valores que os gestores cobram são não só para apertar botões, mas para apertar botões nos momentos certos e com as estratégias corretas, tá? Apertar botão você pode fazer, você pode estudar e fazer, não é difícil, tá? É abrir uma campanha, escolher a campanha, colocar um criativo e ver os dados ali, o que é que dá certo, o que é que não dá, 2% de CTR, é muito fácil. Agora, você desenvolver uma estratégia, otimizar campanhas, priorizar desempenhos de lances, calcular o ROI que você está tendo junto ao processo comercial que você tem, desenvolver toda uma estratégia, aí o negócio é um pouco mais complicado. E é por isso que existem bons gestores no mercado, tá? Então não acha que gestão é simplesmente você abrir ali, anunciar e é isso, tá? Tem esse trabalho também, mas aí são as pessoas que cobram um pouco mais barato, beleza? Então, é isso que você vai pagar com os canais, beleza? Você vai pagar ali as plataformas. Se você não souber, como os outros pontos que a gente falou aqui em cima dos recursos, você vai ter que pagar alguém para fazer isso. E é esse o valor que eles cobram. 500 os iniciantes, 1.000 os intermediários, 1.500 acima os mais avançados. Depende do seu tipo de negócio e de como você está oferecendo, tá? Para negócios online, por exemplo, o valor que o gestor cobra é muito maior, porque a responsabilidade dele dentro das campanhas é muito maior, tá? Quando é negócio local, geralmente os leads eles vão para um atendimento antes,
fazer a venda, então fica a critério do atendimento também para realizar vendas, tá? Então aí, por isso que os gestores cobram um pouco menos. Em relação aos impostos, tá? A gente tem que estar aí junto a isso, infelizmente, né? Todo lugar tem isso, não adianta, o problema é que no Brasil explora, né? Mas a gente aqui trouxe dois modelos, o MEI e o ME, tá? MEI é o microempreendedor individual, que em relação a impostos é bem tranquilo, tá? Precisa pagar a DAS, que para serviços é um valor de R$ 69,00 e o faturamento máximo que ele pode ter por ano é de R$ 81.000. Se passar desse valor, você vai ter que pagar multa e às vezes acaba até diminuindo muito desse valor anual aqui que você pode ter, tá? Por exemplo, se você ganhou 90, a chance de você ter que perder até o limite de 81.000, né? Vamos dizer assim, você ia ganhar 81.000 com limite, você ganhou 90, por pagar imposto você vai finalizar com 76, um exemplo, tá? Então toma cuidado com esse limite aqui. E por mês esse valor ficaria mais ou menos em R$ 6.750, tá? Então como MEI dá para você ter uma vida muito tranquila. R$ 6.750 aí dá mais do que 4 salários mínimos, creio eu. Então dá para você viver tranquilo com isso aqui, mas claro, para quem faz MEI, isso aqui ainda não é o limite, você precisa crescer mais. Então, bateu esse valor aqui, quando é que eu saio de MEI para ir para outro modelo, né? Quando você atingir esse valor por mês aqui, ou esse valor anual, tá? Bateu esses valores aqui, já troca para ME. Com ME, funciona diferente, tá? Você pode aí ter dois modelos também, de pagamento de impostos, mas não é mais uma parcela fixa como o MEI, que paga o DAS, né? Você tem aí dois modelos, que é o Simples Nacional e o lucro presumido. E isso vai depender do seu modelo de pagamento de imposto, tá? Depende também do quanto você ganha, do quanto você pretende ganhar, tudo mais, porque é lucro presumido, Simples Nacional. Então, varia aqui os modelos que você vai pagar. Mas em relação aos impostos, você vai ter que pagar, né, esses impostos, mas dependendo do quanto você fatura, não é nada assim tão extrapolante, tão absurdo, né? É ruim? Mas você tem que pagar, então já insere isso dentro do seu processo. Uma dica, quando você receber, você já tira essa parte do imposto para você não ter que pagar tudo no final, tá? Conheço muita gente aí que recebe, declara os impostos ali do CNPJ e no final tem que pagar um valor ali absurdo e tem que arrumar dinheiro ali dentro do caixa da empresa, ver se tem para pagar. Então assim, já separa esse valor dos impostos, tá? Porque vai ser necessário pagar. E cara, com o CPF a Receita ainda vacila, mas com o CNPJ não vacila não, tá? Não dá pra... Não inventa de sonegar isso aqui não. Beleza? Então MEI e MS são os dois modelos, você vai ter que pagar isso daí, tá? Então, beleza. Tendo isso em mente, né? Nesses 3 pontos aqui, quanto é que você vai ter que ter em verba para conseguir montar e construir o seu empreendimento digital? Cara, vocês viram que não é nada demais, né? Então você vai ter aí um gasto de, em média, para abrir mesmo o seu negócio digital, entre 500 a 1.500 reais. Isso para você iniciar um negócio digital, tá? Dá para você desenvolver um produto com isso aqui? Dá. Dá para você desenvolver um produto bom com isso aqui? Dá também. Dá para você prever que o resultado vai ser muito maior do que isso aqui? Mais ou menos, tá? Então assim, esses valores são mínimos e tudo vai depender do seu desempenho conforme as campanhas e o seu processo for avançando, tá? Esse valor não é absoluto, esse é um valor mínimo, é um valor que dá para fazer, é um valor que, nossa, a gente consegue, é assim, tá? Existem produtos, existem serviços, existem lojas, existem processos que vão custar muito mais do que isso aqui. Mas isso aqui dá para você estruturar o mínimo para você sair do zero, tá? Inclusive até menos que isso aqui, mas isso aqui é uma média, tá? Então assim, não acha que você vai ser rico, vai fazer uma super loja, vai conseguir montar um hiper produto, prestar um serviço magnífico com isso aqui, porque às vezes não é possível para você, tá? Então beleza, como é que eu sei que tá tudo valendo a pena, tá? Lembrando, isso aqui eu também não inseri tanto valor de marketing. Se a gente for colocar o valor de marketing mesmo aqui, a gente vai ter que pagar recorrentemente ali para um serviço de marketing e tudo mais,
até uns 3 mil reais, tá? Para iniciar. Então, como eu falei, é capital de giro. Isso aqui são 2 salários mínimos. Você tem que ir ali ter um rendimento para você começar a desenvolver melhores estratégias e mais ou menos uns 20 mil na sua empresa, tá? Então, seu foco é chegar até aqui. Como você vai fazer aqui sem ter um marketing estruturado, sem ter essas questões todas abertas, tudo mais, prospecção, vendas, processos, capacidade do treinamento da sua equipe, trabalho em equipe bem eficiente, processos consistentes, tá? Você vai conseguir atingir esse valor aqui dessa forma. Ah, mas eu não consigo de jeito nenhum. Então você vai ter que pegar uma parte aqui e começar a gastar, a colocar investimentos menores ali para você tentar melhorar a sua situação, tá? Beleza, como é que eu avalio o desempenho então dessas campanhas? Primeiramente, o seu custo por aquisição, ele tem que ser pelo menos metade do seu ticket médio, tá? Por quê? Porque assim você não sai no prejuízo e o seu ROI ele tem que estar acima de 2, ou seja, você tem que estar recebendo 2 vezes o valor que você investe para estar valendo a pena. Para isso você precisa manter o seu custo por aquisição na metade do seu ticket. Se o seu ticket é 500 reais, você no máximo, estourando, você tem que vender a cada 250 reais, tá? Porque senão você vai estar saindo ou no 0 a 0 ou no prejuízo, beleza? O ROI ele tem que estar acima de 2, ou seja, você tem que estar no mínimo recebendo o dobro do que você gasta, tá? Deixa eu ver se está gravando, tá. E, bom, em relação a outro ponto, o seu custo por lead também é interessante, tá? Porque isso vai variar de acordo com o seu nicho, com o seu ticket médio e com o raio de alcance da sua empresa, tá? O custo por lead ele varia demais, porque depende muito de muitos pontos, como esses aqui que eu falei. Então ele não é absoluto. Ah, o meu custo por lead tá 10 reais, tá caro. Tá, depende. Às vezes não é. Às vezes um custo por lead é 50, 100 reais. Um lead às vezes que chega e você vende. Ou você pode aí ter leads a cada 10 reais e os leads são perdidos, não sabem de nada, são completamente desqualificados e o processo de qualificação vai ser muito oneroso para você. Então, varia demais, tá? E uma métrica secundária também que dá para você observar se suas campanhas estão indo bem é o CTR, que é a taxa de cliques. Ele tem que estar entre 1,5% e 2% no mínimo para elas serem consideradas eficazes, tá? Então, beleza, essa aqui foi uma aula de quanto você vai investir para abrir o seu empreendimento digital, tá? Lembrando que esses valores que eu coloquei aqui, né, 500 e 1.500 reais para você conseguir montar uma pequena estrutura, né? Você ter ali um capital de 20 mil para você conseguir montar uma estrutura um pouco mais sólida de marketing, são valores que eu venho vendo efetivamente aqui nos negócios que valem a pena, tá? Não estou achando isso, é o que eu vejo, tá? Se você vê de uma forma diferente, por favor, coloca aqui nos comentários. Você acha, vê de outra forma? Se você constatou de outra forma, coloca aqui nos comentários, tá? É exagero você achar que você, para conseguir, preciso ter o meu produto, vou gastar 50 mil, porque eu tenho que pagar expert, designer, que não sei o que. Dá para você fazer alguns processos você mesmo, tá? Esse produto que eu desenvolvo, eu mesmo desenvolvo. Eu pago o quê? Design, tá? Então tem os meus gastos aí, design e tudo mais. Mas eu presto serviços e eu ganho dinheiro com isso. E meu dinheiro que eu recebo, eu tenho que voltar a investir na empresa. É assim que funciona, tá? Não é o dinheiro que eu recebo, não é só meu, é dinheiro da empresa. E a empresa me paga. Então, se você começar a ter uma mentalidade dessa forma, você vai ver que o dinheiro ele vai acabar sobrando para o cara. Eu conheço muito empresário, mas muito empresário, que acha que o dinheiro que recebe é dele e pelo dinheiro dele ele vai ter que pagar outras pessoas. Não, cara, quem paga é a empresa, tá? CPF e CNPJ são duas pessoas diferentes. Tem o seu CPF e o seu CNPJ. Então, o dinheiro vai para o CNPJ, do CNPJ ele vai para os CPFs, tá? Então, pega o dinheiro do CNPJ, tenha conta CNPJ no banco, coloca todos esses pontos aqui dentro dessa conta e você paga o CPF de forma separada, o seu salário, o seu rendimento, a sua parte como sócio colaborador da empresa de forma separada. Que aí sim você vai começar a ver as estruturas começando a funcionar, beleza? Então era um pouco mais isso que eu queria passar para você. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar o like e também me seguir no Instagram, que foi lá que eu disse que ia fazer essa aula agora, com uma semana quase de antecedência, eu já falei, tá? Semana que vem, na quarta-feira, às 3 horas, a gente tem outra aula. A intenção de fazer isso aqui em live. Então, já deixa sua inscrição, porque eu preciso de 1.000 inscritos para poder fazer live, beleza? É isso, um grande abraço para todos vocês e eu vejo você no próximo momento. Tchau, tchau!